O jornalista Leonardo Torres lançou o romance Rumor e vai contar nessa entrevista quais são os seus maiores desafios como escritor e profissional. A gente sabe que para ser escritor precisa ter uma imaginação muito fértil. Como você começou a escrever? Por quê? Eu acho que eu sempre gostei de escrever, desde que eu era criança. Na verdade, meu interesse por escrever era maior do que por ler até quando eu era criança. Criança geralmente não gosta muito de ler, mas eu sempre gostei de escrever. Eu cortava a revista e recriava a história para aquelas pessoas, enfim. Mas eu só fui ter a noção disso adulto já, sabe? Que aí eu pensei, eu sempre escrevi, não é uma questão agora para mim. Mas acho que todo mundo tem histórias na cabeça, todo mundo tem ideias, assim. Só que aí quem quer focar nisso passa a dar atenção para essas coisas, né? Então, eu sempre que tenho alguma ideia, eu anoto no celular aquilo, e eu vou fazendo num bloco no computador com ideias avulsas e tal. E aí quando você quer parar e sentar para escrever, você recorre àquele arquivo que você vai criando, sabe? Bom, o seu primeiro livro, ele teve um conteúdo mais autobiográfico. Isso pode fazer com que os leitores se sintam muito mais tocados pela história do que por um livro de ficção, por exemplo. Como você acha que os seus leitores reagem quando leem algo que você escreveu? Eu acho que as pessoas gostam mais de saber que aquela história é verdadeira. Eu acho que hoje em dia a gente vive uma coisa que é assim, o show do eu, sabe? Todo mundo se expondo muito nas redes sociais e tal. Tem um consumo disso no YouTube, enfim. Tem um consumo disso de vidas reais, né? Então, as pessoas gostam de saber que aquela história foi aquela pessoa que escreveu, aquela pessoa que viveu aquilo. E esse primeiro livro foi lançado de forma independente. Isso. Você acredita que as pessoas, os escritores brasileiros, precisam ter essa coragem de lançar sem uma editora para tentar se destacar em meio a uma indústria e consumidores que preferem a literatura estrangeira? Nossa, que profunda a pergunta. Eu acho que hoje em dia a gente tem que aproveitar as ferramentas que a gente tem. Então, ninguém hoje em dia tem desculpa para não fazer nada, sabe? Se você não sabe cozinhar, você bota no YouTube, tem um tutorial explicando alguma coisa. Então, se você escreve, você tem espaço para abrir um blog, você tem espaço para postar um textão no Facebook, sabe? Se você consegue acumular um volume grande de texto, você consegue fazer um livro e não tem por que você não publicar. O que vai ditar se isso é bom ou não é depois, né? Mas agora você não tem mais uma pessoa legitimando se você pode publicar ou não. Vai ser o público que vai dizer se aquilo é legal ou não, se é bem escrito ou não, mas você tem a liberdade de chegar às pessoas. E isso eu acho maravilhoso. Óbvio que tem muitas coisas horríveis também, né? Que acontecem por causa disso. Mal escritas, enfim. Mas aí eu acho que isso o público mesmo sabe peneirar e ver o que vale a pena ler ou não. E o seu segundo livro foi o livro que você trouxe, o Rumor. Sim, Rumor. Ele é ficcional. Como surgiu a ideia para esse romance? Olha, a ideia para o Rumor, eu tive a ideia quando eu estava divulgando o primeiro livro. E aí eu tive essa ideia dessa personagem, que é uma modelo, que se apropria de uma mentira que inventam sobre ela para se dar bem na vida, né? E aí eu escrevi um primeiro capítulo, que é ela se envolvendo nessa mentira, que acreditam que ela namora um cantor internacional que ela nunca viu na vida. E isso sai na mídia e bomba e catapulta a carreira dela. Escrevi esse primeiro capítulo e deixei lá, guardado, e fui amadurecendo a história na minha cabeça. Então eu dormia pensando naquilo, passei meses construindo e eu parei para escrever mesmo quando eu tinha já do início ao fim da história. Foi mais ou menos assim que começou. Foi bem natural, na verdade. Não foi assim, quero escrever no segundo livro. Foi, vou testar uma coisa aqui, uma ideia, e foi desenvolvendo e aconteceu, assim. E esse romance fala sobre a Dalila, que é a sua personagem, que tem um rumor inventado sobre ela namorando alguém que ela não conhece. Se um rumor como esse fosse inventado sobre você, como eu lidaria com ele? Olha, eu escrevi a Dalila, mas eu condeno muito a Dalila, sabe? Eu até queria, quando eu lancei, eu queria saber o que as pessoas iam achar dela, se iam odiar ou se iam amar ela. Porque eu acho que ela é bem humana mesmo, sabe? Eu jamais, não. Eu sou muito ético. Eu acho que o livro ele é muito divertido, é muito leve. É para um público jovem, assim, da minha idade, mais novo do que eu. Mas é um dilema ético mesmo, sabe? Porque você tá crescendo e tá enganando todo mundo cada vez mais
tá certo? Será que vale a pena? Será que os meios justificam os fins, sabe? É um livro cheio de surpresas, sabe? Depois a gente vai entendendo também por que ela tá fazendo isso tudo. E, então, o seu primeiro livro, ele era autobiográfico e o segundo foi um romance ficcional. Foi muito difícil essa transição de vir para algo que era sobre sua vida e depois ter que pensar mais no enredo, na história? É bem mais difícil. Mas para mim, só fazia sentido escrever outro livro se fosse um desafio, sabe? Eu tenho várias ideias de outras histórias da minha vida que eu poderia contar. Eu pretendo escrever algum dia, mas eu não queria me tornar um autor de livros sobre mim mesmo. E o seu processo de escrita? Você planeja tudo e depois só escreve a história? Tem uma ideia principal e vai juntando pelo que vem na sua cabeça? Ou são várias cenas diferentes e você junta para ver no que vai dar? Não, quando eu começo a escrever, eu já sei o final da história, porque senão não consigo, não faz sentido para mim. Qualquer coisa, assim, eu tenho que saber qual é o final, onde eu quero chegar com aquilo. E aí eu perco noites de sono, né? Eu deito e fico pensando naquilo. Pra mim é muito isso, assim, quando a história toma muita conta de você e você precisa botar aquilo pra fora, sabe? Então eu deitava pra dormir e ia desenvolvendo a história, eu não parava de pensar naquilo, até que chegou o momento que ela estava pronta na minha cabeça, eu só precisava escrever mesmo. E aí, quando eu vou escrever, eu faço uma estrutura, começa assim, vai por aqui, depois chega aqui, aqui acontece isso, lá. Mas, obviamente, quando você vai escrevendo, outras coisas vão acontecendo, novidades surgem para você mesmo. As pessoas falam, parece louco isso, mas os personagens pedem coisas também, sabe? Que você chega num momento e você fala assim, não pensei que ia ser assim, mas tem que ser agora, sabe? E aí você vai mudando algumas coisas, mas a estrutura mesmo, a essência da história eu já sei, do início ao fim. Eu faço realmente uma estrutura mesmo, assim, um arquivo, sabe? Aqui começa, passa por isso, termina aqui muda isso, aqui é o final. E aí você vai desenvolvendo o miolo disso. E quando você pegou o seu livro pela primeira vez, seus 2 livros, era a sensação de como se eles fossem seus filhos? Eu falo super que eles são os filhos. Até aqui no livro, eu botei pai de Condenáveis e Rumor, ambos bebês de proveta. E que eu chamo eles de filhos. E quando eu fui divulgar esse livro, eu sempre boto #livro 2, #baby2. Que pra mim é muito isso. A gente tá entregando uma parte da gente para outras pessoas, né? Que vão avaliar, vão gostar ou não gostar, sei lá. É muito, por mais que seja ficcional, é muito da gente também. Tem muito o que a gente acha certo, o que a gente acha errado, o que a gente está propondo de discussão ali. Tem muitos personagens que eu me inspiro em pessoas que eu conheço, nomes, enfim. Tudo que a gente escreve é da nossa bagagem, né? Então, a gente está entregando uma parte da gente para outras pessoas mesmo. Pra mim, são super filhos, assim. Já tô com 2 filhos, já. E além de escritor, você é jornalista. Sim. Ter essa afinidade com a objetividade muda seu modo de escrever? Eu acho que é completamente diferente. A escrita jornalística e da escrita literária é bem diferente. Assim, eu sei que a minha escrita é impregnada pelo jornalismo, sim. Eu tendo a ser mais objetivo. Não sou muito de rodeios, sabe? Até no mestrado, eu sempre ouço isso, que os meus textos são muito jornalísticos, diretos e tal. Mas eu tento separar bem isso. Mas é bem diferente, porque quando a gente vai escrever jornalismo é tudo muito rápido, né? Tudo para ontem, sempre. De alguma maneira, tem uma agilidade ali que está instituída no modo de fazer, né? A literária, não, né? Você passa, sei lá, eu passei anos, né, escrevendo. Desde o primeiro capítulo, que não foi assim direto, né? Foram com pausas, voltas e tal. E aí você para de escrever, aí você fica meses sem tocar naquilo, depois você volta, relê o livro inteiro, e você vai mudando. Então, é um trabalho mais cauteloso, eu acredito, né? Porque é uma coisa que vai ficar ali para sempre, né? E hoje em dia, o jornalismo que eu trabalho é com a internet, né? Então, é até uma coisa assim que se você errar alguma coisa, no minuto seguinte você pode corrigir também, né? No livro, não, né? Uma coisa que errou, tá para sempre o erro. Então, tem umas diferenças, sim.
Leonardo, muito obrigada pela sua presença, pela sua entrevista. Foi uma honra receber você aqui. Imagina, quem quiser comprar o livro, a forma mais fácil de achar é no site da editora Multifoco, na internet é fácil, editoramultifoco.com.br. E tem também o meu site, que é www.falaleonardo.com, e vocês encontram tudo lá. E comprem, porque eu acho que é bem legal. Eu acho que vocês vão gostar. O Jogo Aberto fica por aqui.